Se você parar para pesquisar no YouTube, Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo, você vai encontrar vários vídeos com esse tema. E eu, como teólogo, não pude deixar de notar isso, porque eu dou aula, ensino a palavra de Deus já há vários anos, e eu nunca encontrei na Bíblia Sagrada algum texto, alguma passagem que Jesus ele explica quem ele é desde a criação do mundo. Então, eu procurei assistir esses vídeos, alguns deles, para saber o que é que eles estão falando a respeito disso e onde eles encontraram isso nas Escrituras Sagradas. E eu descobri uma coisa muito interessante. Então fique comigo que durante este vídeo nós vamos revelar o que é que nós encontramos ou a definição que nós chegamos em relação a isso tudo. Fala, meus queridos, tudo na paz? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Cláudio Martins, trabalho com o ensino da palavra de Deus, dou aula já há um tempo, trabalho no Ministério da Pregação da Palavra, tenho bacharelado em Teologia, mestrado em Escatologia, e hoje nós vamos falar de um assunto que está correndo aí na internet, o YouTube. Nós temos que procurar entender e compreender a palavra de Deus como ela realmente é e fugir daquilo que nós cheiramos como heresia e procurar agarrar aquilo que nós sabemos que é a verdade da palavra do Senhor. Bom, antes disso eu queria citar um verso lá em Colossenses, mais precisamente o capítulo 1, verso de número 15, porque muitas pessoas pegam como base este verso para dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado. O que está escrito lá? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bom, o texto diz primogênito de toda a criação. Por ele ser o primogênito de toda a criação, entende-se que ele então é o primeiro a ser criado, porque primo vem de primeiro e gênito de gerado. Então, primogênito, primeiro a ser gerado, então Jesus foi o primeiro a ser criado. Mas não é assim que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Na verdade, em toda a Bíblia em que nós ouvimos algo a respeito de Jesus, alguma referência, alguma profecia, ou até mesmo o viver de Jesus ali nos dias ali do que nós conhecemos como Novo Testamento, nós podemos notar que Jesus ele é diferente de todos os profetas que foram antes dele, diferente de todos aqueles que vieram após ele. Jesus, ele é singular, porque ele tem em sua essência a divindade. Não ganhou isso no período do seu nascimento, ali no Novo Testamento, mas ele sempre teve, e nós podemos ver isso na palavra de Deus. Diante disso, eu queria citar aqui duas práticas de Jesus que nós encontramos na Bíblia Sagrada que corresponde ou compete somente a Deus, somente a uma divindade, somente ao Criador. E a primeira delas é que Jesus, ele perdoou pecados. Isso mesmo, Jesus perdoou pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Até mesmo os doutores da lei dos tempos de Jesus falaram isso, somente Deus pode perdoar pecados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então os mestres da lei, eles mesmos falaram: somente Deus pode perdoar pecados. Se Jesus perdoou pecados, então Jesus é Deus. Então há divindade em Cristo. Ainda que muitas pessoas não aceitem a divindade em Cristo, enxergam Jesus como um anjo, como o arcanjo Miguel, como um ser criado, na Bíblia Sagrada nós encontramos algo totalmente diferente. E nós não precisamos criar um malabarismo teológico aqui para entender que Jesus é Deus. Não precisamos disso. Na verdade, para fazermos o oposto, sim. Para colocarmos Jesus como um anjo, como o arcanjo Miguel, como um ser criado, há um malabarismo teológico muito grande que nós temos que fazer. Nós temos que mexer e remexer em quase toda a Bíblia Sagrada. Nós temos que refutar versículos. Nós temos que colocar interpretações que são contra as Escrituras Sagradas para apoiar essa ideia. Enquanto que, para nós entendermos Jesus como Deus, é apenas a simples leitura da palavra de Deus. Apenas lendo ela, nós entendemos que Jesus, ele de fato é Deus. Há versículos na Bíblia que nós temos que estar exaustivamente trabalhando com interpretação. Sim, de fato há.
Eu sei disso. Eu trabalho no Ministério do Ensino já há muitos anos. Eu sei disso. Porém, o beabá do Evangelho, aquilo que é o suficiente para que uma pessoa seja salva, não há necessidade de grandes interpretações. Porque a Bíblia Sagrada ela não foi escrita para doutores, para mestres, para pessoas que têm o raciocínio fora do comum, do normal, não. Foi escrito para pessoas simples, como eu, como você. Tanto é que no período dos tempos bíblicos, o analfabetismo era muito grande. Poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. A maioria das pessoas não sabia, então tinha que ser lido por alguém e outras pessoas só ouvindo para poder aprender da palavra de Deus. Então você acha que Deus traria uma mensagem de maneira que somente os estudados entenderiam? Não. O beabá do Evangelho, o suficiente para o homem ser salvo, é simples. Lendo, o homem crendo, ele é salvo. Simplesmente assim. Existem versos na Bíblia que são complexos e de difíceis interpretações, de fato há. Porém, esses são versos que não são necessários para que nós sejamos salvos. Aliás, toda a Bíblia é necessária para que sejamos salvos. Mas são versos que não há uma necessidade tão grande que uma pessoa venha entender para ser salvo. Não. Se nós entendemos o básico do Evangelho, o beabá do Evangelho, é o suficiente para obtermos a nossa salvação. E o fato de Jesus ser Deus ou não faz parte do beabá do Evangelho. Não precisamos criar malabarismos teológicos aqui. Basta nós fazermos uma leitura da Bíblia e nós vamos entender que Jesus, de fato, ele é Deus. Outra coisa que compete somente a Deus e que Jesus praticou é receber adoração. Jesus recebeu adoração. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Neste verso, nós vemos Jesus recebendo adoração das mulheres ali, das Marias que foram até o sepulcro, encontraram Jesus e adoraram a Jesus. E o texto não mostra Jesus repreendendo elas, antes Jesus recebeu adoração. Agora, olha lá o que Jesus disse lá no texto de Lucas. E Jesus respondendo disse-lhe: "Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás." Jesus aqui está fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 13, onde diz que somente a Deus se deve adorar. Adoração é somente a Deus. Mas se adoração é somente a Deus, por que Jesus recebeu a adoração então daquelas mulheres? Fácil, Jesus é Deus. Então ele pode ser adorado. E ele vai receber adoração, diferente de João, o apóstolo, que se prostrou diante do anjo que revelava para ele o Apocalipse para adorar o anjo. E o anjo falou: "Não faças tal, porque eu sou conservo teus irmãos, os profetas. Então eu sirvo a Deus igualzinho a você, João. Então não é para me adorar. Eu sou criatura, sou uma criação. Então adore a Deus." É isso que o anjo disse para João. E é isso que João fez. Ele não adorou, ele se prostrou para adorar, mas não adorou. Porque o anjo repreendeu, porque o anjo não recebe adoração. Jesus não é anjo. Jesus, ele não é um ser criado. Muito pelo contrário, ele é o Criador. E nós vamos ver isso agora aqui nas Escrituras Sagradas. Para isso vamos contar com alguns testemunhos e vamos para o primeiro, que é o testemunho do apóstolo João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se faria. Está falando de quem? De Jesus. Jesus Cristo. Então Jesus, ele é Deus. Esse é o testemunho que João dá. Esse é o Evangelho. Dizendo que no princípio era ele. E onde ele estava? Estava lá com o Pai. Por quê? Porque ele também é Deus. Outro testemunho é o testemunho do profeta Isaías, que nós lemos lá no seu livro, o livro de Isaías, capítulo 9, verso de 1.6, que diz assim: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Pai da Eternidade, Deus Forte. Amados, isso são características de Deus, de uma divindade. Pai da Eternidade, então significa que ele é eterno, então ele nunca foi criado e ele nunca deixará de existir. São características de um ser eterno. E ele diz ainda Deus Forte, é o seu nome, Deus Forte. E ele chama de Emmanuel, né? Deus conosco. É uma prova bíblica veterotestamentária de que Jesus de fato é Deus.
Mas vamos agora para um outro testemunho e vamos para um Novo Testamento, o testemunho de Paulo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como dizem Romanos. Tudo foi criado por ele. E note que este texto que nós lemos, ele faz parte do contexto do verso inicial que nós lemos de Colossenses, que fala o quê? Que Jesus, ele é o primogênito da criação. Mas Paulo continua, tudo existe por intermédio dele, porque tudo foi criado por ele, e ele é antes de todas as coisas. Então, só pode ser Deus. Jesus Cristo só pode ser Deus. Para ele ter estas características, para ele ter isso, né, que o apóstolo Paulo diz, né, alguém que foi criado, aliás, alguém que criou tudo que existe antes de tudo e que tudo subsiste por ele, só pode ser Deus. Este é o testemunho do apóstolo Paulo. Eu poderia pegar aqui vários versos e vários outros testemunhos a respeito da divindade de Cristo, mas eu acho que não há tanta necessidade. Mas vamos agora para o testemunho de Jesus Cristo e o que eu descobri assistindo esses vídeos, cujo tema diz, né, Jesus explicou quem ele era antes da criação de tudo, antes da criação do mundo. Vamos ver qual é o testemunho do próprio Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Note que este texto, este verso, ele faz parte da oração de Jesus. Aqui Jesus deixa bem claro, eu tinha uma glória antes de tudo, quando eu estava com o Senhor. E ele diz, glorifica-me. Por quê? Porque Jesus, ele deixou sua glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus, ele deixou sua glória no céu. Então ele veio, nasceu, né, como um menino, uma criança, se fez homem, e depois, obviamente, ele iria retornar para lá. E ali ele teria sua glória novamente. Então Jesus, nessa oração, ele diz, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes de tudo, vivendo ou estando aí com o Senhor Deus. Estevão, quando ele morreu, ele foi apedrejado, martirizado, ele viu Jesus assentado à destra de Deus, no lugar onde Jesus sempre esteve, com Deus. Então este verso, ele é um verso que faz parte de uma oração de Jesus. Então, assistindo os vídeos, eu descobri que, na verdade, não existe nenhuma passagem nas Escrituras em que Jesus explicasse quem ele era antes de tudo, antes da criação. Não existe na Bíblia. Jesus nunca explicou quem ele era antes da criação. Ele nunca sentou com os discípulos ou os apóstolos, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar agora que eu vou explicar para vocês quem eu era antes da criação. Nunca existiu isso, pelo menos não nas Escrituras Sagradas, né? Se isso aconteceu, não foi escrito. Jesus nunca explicou nada sobre isso, ele nunca falou nada sobre isso, nós não vemos nenhum sermão discorrendo isso, e Jesus não explicou isso. Então o que os vídeos mostram é isso daqui, é a oração de Jesus, Jesus orando. Então alguém ouviu a oração de Jesus e passou ali para João e sei lá, alguém, resumindo, foi escrito, tá? Alguém ouviu, alguém passou, Jesus orou assim assado, ou ele mesmo ouviu, não sei, e escreveu. Mas Jesus não está explicando, ele não está ensinando, ele não está trazendo uma pregação que é uma mensagem, um ensino, não, é apenas uma oração. Então na Bíblia não existe, Jesus nunca explicou quem ele era antes da criação. Mas se nós quisermos saber, nós temos que pensar alguns versos, não tirando eles do contexto, porque senão nós criaremos uma heresia, mas respeitando o contexto. E assim nós vamos entender quem Jesus era antes da criação. E é isso que nós fizemos aqui agora. Pegamos alguns versos, respeitando o contexto, e então entendendo que Jesus, ele é Deus, sempre foi Deus e nunca deixará de ser Deus. Ele não é anjo, ele não é o arcanjo Miguel, não ser criado, não para com isso. Jesus é o Criador de todas as coisas, como eu disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E João disse que ele é o Criador, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isaías disse, Deus forte, Pai da eternidade. Paulo disse, tudo subsiste por ele, tudo depende dele, porque Jesus, ele é o Criador de
todas as coisas. Meus queridos, que Deus os abençoe grandiosamente. Se você tem algo a acrescentar, ou se você discorda dessa mensagem, não tem problema, deixe aí nos comentários para que a gente possa saber a sua opinião. E se você tiver algo a acrescentar, deixe também nos comentários e vai ser bem-vindo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Nós estamos sempre trazendo aqui temas variados da Palavra de Deus. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e compartilhar este vídeo. Ajude-nos a fazer a obra de Deus. Quando você curte e compartilha, você também está fazendo a obra de Deus juntamente conosco, fazendo com que mais pessoas conheçam a Palavra da verdade e venham então crescer conosco juntos na graça e no conhecimento de Deus. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe grandemente. Fica na paz. Fui!